Na aula anterior, a gente discutiu sobre os tipos de variáveis, um conteúdo elementar. Agora a gente vai começar a fazer uso desse conteúdo para construir informação a partir de um conjunto de dados inicial. Tá? Vou falar um pouquinho sobre distribuições de frequência. Para isso, eu vou apresentar um problema e um contexto. Tá? Vamos considerar esse seguinte conjunto de dados aqui. O nosso contexto é que suponha que a gente tenha um setor de engenharia de manutenção de uma empresa. Esse setor ele busca gerenciar os condicionadores de ar da empresa. Considere uma grande empresa. Né? A gente tem aqui do lado o conjunto de dados sobre as manutenções realizadas atualmente por essa empresa. Né? Então, basicamente, nós temos 4 conjuntos aqui, né, ou 4 subconjuntos que compõem essa tabela. A gente tem a informação sobre o fornecedor daquele condicionador de ar. A gente pode ver aqui ó, que no momento nós temos fornecedor do tipo A e fornecedor do tipo B. Vocês vão perceber, inclusive, que aqui a gente só exibe algumas das linhas de informação desse conjunto de dados. Na verdade, a gente tem 579 ocorrências de registro de manutenção desses condicionadores de ar. A gente tem informações sobre o nível de degradação desses condicionadores, né, quando foram avaliados, o tempo entre as últimas falhas desse condicionador e o número de reincidência de falhas desse aparelho. Naturalmente, quando eu olho para essa tabela, eu tenho alguma dificuldade de gerar informação. Na verdade, o que a gente tem aqui são dados crus, dados brutos. Não é? Como é que eu gero informação a partir desse conjunto de dados? Então, esse vai ser o tema que a gente vai começar a estudar agora, a partir do conteúdo de distribuições de frequência. E o que seriam distribuições de frequência? Não é? Nada mais do que uma tabela mais simples do que aquela que traz os dados brutos, os dados crus. Então, por exemplo, a gente tem aqui a distribuição de frequência dos dados de degradação. A gente tem também a distribuição de frequência dos dados sobre os tempos entre falhas. Né? Vocês vão perceber aqui ó, que o nível de degradação ele apresentou 3 possíveis resultados. A gente tem a degradação baixa, a moderada e também a degradação alta. A gente não consegue perceber isso com tanta clareza analisando o conjunto de dados. Então, a gente tem aqui baixo, médio e alto, mas a gente bem que poderia ter outros níveis para outras linhas que não estão sendo exibidas. Por exemplo, vocês vêm aqui para cima que a gente tem um conjunto enorme de dados, são 579 linhas. Não é? Então, a gente teria dificuldade de analisar isso simplesmente acessando ao banco de dados todo o tempo. Não é? Por isso que é importante a gente trabalhar com distribuição de frequência. E o que é que seria uma distribuição de frequência? Algo bem simples, não é? Na verdade, ela exibe para cada possível resultado que a gente terminou observando na nossa amostra, a gente tem a frequência de vezes que aquele possível resultado aconteceu. Então, nesse conjunto de dados, por exemplo, ó, essa distribuição de frequência destaca que teriam acontecido 53 vezes o nível de degradação baixo, 40 vezes o nível moderado e 7 vezes o nível alto. Vocês percebem que aqui eu tenho um conjunto de dados diferente daquele que eu estou mostrando, daquele que eu mostrei ainda há pouco. Então, para variáveis qualitativas, não tem tanta dificuldade em você construir uma distribuição de frequências diante de uma amostra. Basta você dar a sua amostra, contabilizar quantas vezes cada possível resultado aconteceu. Então, você está trabalhando aqui simplesmente com a regra de agrupamento. Você contabiliza a frequência de vezes que cada resultado terminou acontecendo. Já para variáveis quantitativas, isso não é tão simples. Perceba, para fornecedor seria simples, né? Eu tenho aqui, por exemplo, fornecedor A, fornecedor B, talvez eu tenha fornecedor C, D, então teria para cada um desses tipos de fornecedor ao lado a frequência de ocorrências na minha amostra. Para degradação, a gente já fez análise, é algo bem parecido. Já para variáveis que são quantitativas, que é o caso, por exemplo, do tempo entre falhas,
a gente teria dificuldade de utilizar essa mesma regra. Porque vocês percebem aqui, ó, que a gente está trabalhando com uma precisão de 8 casas decimais, né? Que separa a parte inteira da parte decimal. São 8 casas ali. Ó. Então a gente teria dificuldade, por exemplo, enumerar simplesmente cada possível resultado e a frequência de vezes que eles aconteceram. Provavelmente a gente teria muitas linhas nessa tabela e ao lado a gente teria sempre a frequência de 1. Então aqui a gente já destaca a importância dos tipos de variáveis. Né? Para variáveis qualitativas é muito fácil construir a distribuição de frequências, possível resultado versus a frequência de ocorrências. Para variáveis quantitativas, e de modo muito enfático, as contínuas, a gente não tem essa facilidade. E aí qual é a ideia que se cria? Né? O nosso objetivo é criar informação a partir de dados crus, de dados brutos. Então o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma construir intervalos. É o que acontece aqui com a distribuição de frequências de tempo entre falhas. Né? Vocês percebem que eu tenho aqui 4 intervalos. Então, por exemplo, o primeiro intervalo envolve tempos de falha que partem do zero, ou seja, o equipamento já veio quebrado, né? E quase tocam o valor 20, unidade de tempo. Né? O segundo intervalo, ele parte do 20 e quase toca o 30. O terceiro intervalo parte do 30 e quase toca o 40. E o último intervalo envolve valores a partir de 40. De 40 até infinito, por exemplo. Né? E aqui ao lado a gente tem a frequência de observações que caíram dentro de cada um desses intervalos. Então aqui já trago um destaque sobre as diferenças, né, de tratamento entre uma variável que é quantitativa e uma variável que é qualitativa. Né? Aparentemente, para as quantitativas, a gente teria um trabalhozinho a mais, né? Seria um pouco mais desafiador. Então, vamos fazer aqui um exemplozinho, né? Um exercíciozinho. Vamos supor que a gente queira trabalhar a distribuição de frequências em um conjunto envolvendo 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 indivíduos. Então, imagine que a gente tenha feito uma pesquisa envolvendo 13 pessoas e tenha registrado, né, dentre as diversas perguntas, dentre as diversas variáveis, a gente tenha registrado também o sexo de cada uma das pessoas entrevistadas. A gente guardou o numeral 1 para representar o sexo masculino e o 2 para representar o sexo feminino. Então, a primeira pessoa era do sexo masculino, a segunda do feminino, a terceira do feminino e assim por diante. Não é? Eu quero resumir esse conjunto de dados a partir de uma distribuição de frequências. Então, vamos tentar fazer esse exercício agora. Não é? Então, aqui eu vou colocar primeiro a coluna das categorias da variável que eu estou estudando, né, que é a variável sexo. Então, deixa eu dizer aqui que primeiro eu vou colocar os sexos que eu observei. Então, eu observei aqui o sexo masculino. Observei também o sexo feminino. E aqui ao lado, eu vou colocar uma coluna dedicada às frequências. Então, masculino teve que frequência? Né? Quantas vezes aconteceu pessoas do sexo masculino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em 7 ocasiões, aconteceu o sexo masculino. Quantas vezes aconteceu o sexo feminino, né, dentre os entrevistados? Quantas mulheres tínhamos? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mulheres. Eu vou colocar também aqui uma última linha, destacando o que é o total de indivíduos. Então, eu tive um total de 7 mais 6, 13 indivíduos.
Então, o que é que eu consigo resumir desses dados aqui, né? Pela distribuição de frequência? A gente tem uma pequena maioria de homens, né? Mas está bem equilibrada aqui, né? A distribuição entre homens e mulheres, né? Então, a gente teve quase meio a meio aqui, né? Pensando na distribuição para o sexo. Bom, para variáveis qualitativas, não tem muito segredo, né? E se a variável for quantitativa, né? Em especial contínua, ou até discreta, com valores muito espaçados, muito dispersos, né? Cuja frequência de repetição tende a ser cada vez menor, né? Como esse quesito 4 aqui, ó, em que eu quero fazer a distribuição de frequências por tempo até a falha. Se eu for seguir a regra de variáveis qualitativas, eu vou ter aqui, se vocês observarem, uma distribuição de frequências envolvendo o número de linhas correspondente ao tamanho da amostra. Eu tenho aqui, na verdade, 10 observações. Cada observação só aparece uma vez. É muito comum que isso aconteça com variáveis quantitativas, em especial as contínuas. Então, vamos começar a construir uma regra que nos permita trabalhar com esse tipo de variável. Então, para cada tipo de variável, a gente tem um encaminhamento. Né? Para variáveis quantitativas, eu vou apresentar um algoritmo um pouco mais sofisticado do que aquele para variáveis qualitativas. Então, primeiro, eu vou definir que o número de observações vai ser representado pela letra N. Não é? Então, nesse caso aqui, eu tenho 10 observações, então N seria igual a 10. Eu vou separar o valor mínimo e o valor máximo do conjunto de dados. Nesse caso aqui, o mínimo foi 0,3, então vou guardar o mínimo nele, não é? E o máximo foi 10. Em seguida, eu vou definir o número de subintervalos que eu vou trabalhar. Vai ser o inteiro mais próximo da raiz do tamanho da amostra. Então, se no meu exemplo lá eu tenho 10 observações, a raiz de 10 vai dar algo aproximadamente igual a 3, né? Então, eu vou trabalhar com 3 subintervalos. K aqui seria igual a 3. Em seguida, eu defino a amplitude de cada intervalo. Eu sei que ele começa no mínimo, eu sei que ele vai até o máximo. Eu já sei que eu vou trabalhar com K subintervalos, está faltando definir o comprimento de cada um desses subintervalos. Eu vou pegar a distância entre o mínimo e o máximo, né? O máximo menos o mínimo, vou dividir esse comprimento por K, que é o número de subintervalos. Vou guardar essa continha no que eu estou chamando aqui de H. A amplitude de cada subintervalo H vai ser, então, o comprimento do intervalo de observações sobre o número de intervalos que eu desejo trabalhar. E aí a definição dos intervalos fica mais clara. Né? O primeiro começa no mínimo e quase toca o mínimo mais H. É o que a gente tem aqui em cima. O segundo começa no mínimo mais H e quase toca o mínimo mais 2H. O terceiro começa no mínimo mais 2H e quase toca o mínimo mais 3H e assim por diante. O último subintervalo é o único que não é fechado no limite superior. Ele começa no mínimo mais K menos 1 vezes H, né? Seria ali o último pedacinho, e termina, ele é fechado no valor máximo. Quer dizer, eu não vou trabalhar aqui com mínimo mais K vezes H. E por que eu não faço isso? Porque esse H, como ele representa uma diferença entre valores numéricos que podem envolver diversas casas decimais, quando eu pego essa subtração e divido por K, eu posso naturalmente ter um número, por exemplo, uma dízima periódica. Eu vou ter que truncar esse valor, né? Eu vou ter que fazer uma aproximação, perder casas decimais. E aí, quando eu faço isso, eu termino pagando o preço nessa última operação, né? Que seria o mínimo mais K vezes H. Tende a não tocar, de fato, no valor máximo. Às vezes é menor do que o valor máximo. Para evitar esse problema e não contemplar o valor máximo na minha distribuição de frequências, eu já fecho no máximo lá no meu último subintervalo. Vou trazer um exemplozinho aqui, continuar aquele que a gente vinha trabalhando para ficar mais claro isso. Né? Então, eu tenho 10 observações, eu vou ter aqui n igual a 10, o valor mínimo foi 0,3, o valor máximo foi 10, o K, que é o número de subintervalos aqui, vai ser o inteiro mais próximo da raiz de 10, a raiz de 10 é 3,16, então eu vou ter 3 subintervalos, a amplitude de cada subintervalo vai ser a distância entre o mínimo e o máximo dividido por K. No caso, eu vou ter aqui 10 menos 0,3 sobre 3.
eu aproximei aqui para 3,2, na verdade aqui eu teria 9,7 sobre 3, né? Então eu vou ter um valor aqui que não teria apenas uma casa decimal, teria diversas casas decimais. Então eu terminei aproximando para baixo aqui, né? Ficou 3,2. E eu terminei perdendo ali algum erro que eu somaria esse valor aproximado. Daqui a pouco eu vou pagar esse preço quando eu chegar no último intervalo, né? Então aqui construindo os intervalos, o primeiro começa no mínimo e vai até quase toca em mínimo mais H, que foi 3,2 aproximadamente, então quase toca o 3,5. O segundo subintervalo começa em 3,5 e quase troca 3,5 mais H, que dá 6,7. E para o último intervalo eu começo no 6,7, mas eu não termino em 6,7 mais 3,2. Porque se eu fizesse isso, eu chegaria a 9,9. E aí o valor máximo, que foi o 10, não estaria dentro da minha distribuição de frequência. Então, para evitar esse problema, eu fecho aqui no 10. Né? Então, eu tive 4 observações que quase tocam 3,5. Quais foram elas? Né? 2,3 foi a primeira, o 3 foi a segunda, o 2 foi a terceira e o 0,3 foi a quarta. Então, eu tive 4 observações no primeiro intervalo. Semelhantemente, eu tive 4 observações no segundo intervalo. E, por fim, eu tive apenas 2 no último intervalo. Então, de um total de 10, essa foi a distribuição de frequências que eu obtive. Então, é muito mais comum que as pessoas demorem menos tempo desempregado nessa comunidade, né, nessa localidade, do que muito tempo. Né? Ou seja, se formos falar em termos relativos, e aí eu trago um outro tipo de distribuição de frequências, eu vinha falando até então sobre frequências absolutas, que simplesmente representam a contagem. Eu posso ter também as frequências relativas. Relativas ao quê? Não é? Relativas ao tamanho da nossa amostra. Então, 4 de 10 ou 40% das pessoas passaram menos de 3 meses e meio desempregados. Outros 40% ficaram entre 3 meses e meio e 6,7 meses desempregados. Né? E apenas 20% passaram 6,7 meses ou mais do que isso, desempregados. Né? Então, tem aqui as frequências absolutas e as relativas, que serviriam também para as variáveis qualitativas nominais, né? E também ordinais. Eu vou trazer aqui, para poder resumir essa ideia, né, os tipos de distribuição que a gente pode ter, de maneira mais abstrata. Então, eu tenho aqui as possíveis categorias, né, seja a variável qualitativa ou quantitativa. Eu tenho aqui as frequências absolutas. Tenho em seguida as frequências relativas e poderia ter também distribuições de frequências acumuladas, sejam elas absolutas ou sejam elas relativas. Não trabalhei sobre isso ainda com vocês, mas vou trabalhar a partir de um exemplo. Então, vamos continuar com aquele exemplo lá sobre o tempo desempregado. Né? Eu tenho aqui a distribuição de frequências que eu tinha trabalhado com vocês há poucos instantes atrás. Né? Qual a ideia de frequências acumuladas? Né? Sejam elas absolutas ou relativas. Então, só lembrando, né? A frequência relativa, na verdade, ela é relativa ao quê? Ao tamanho da amostra. Né? Então, você pega sempre a frequência absoluta e divide pelo tamanho da amostra. Se eu quiser trabalhar com as acumuladas, como é que eu faço? Né? Quantas observações eu acumulo até a atual categoria? Essa é a pergunta que eu estou tentando responder com distribuições de frequências acumuladas. Daqui a pouco eu digo para vocês a importância de tudo isso aí. Então, por exemplo, nesse primeiro intervalo, eu observei 4 indivíduos. Então, a frequência absoluta acumulada até esse primeiro intervalo foi de 4. Para o segundo intervalo, né, qual foi a frequência de observações até ele? Percebam que até o segundo intervalo eu observei 8 indivíduos. Né? Então, a frequência do intervalo passado mais
a frequência acumulada do intervalo passado, mais a frequência do intervalo corrente. Então, 4 mais 4, 8. Para esse último intervalo, né? Quantas observações eu tive acumuladas? 2 mais 4 mais 4, 10 observações. Aqui nesse caso não tem sentido eu calcular o total. Né? E as relativas? Ora, vão ser sempre relativas ao tamanho da amostra. Então a frequência relativa acumulada vai ser 4 sobre 10, vai ser 8 sobre 10 e 10 sobre 10. Então é acumulada por quê? Porque acumula as observações até o intervalo em que você deseja colocar a frequência. Não é? E a distribuição relativa, né, de frequência relativa, é sempre relativa ao tamanho da amostra. E aí, no que é útil essa ideia de frequências relativas acumuladas e frequências absolutas acumuladas? Né? A ideia de acumulação ela termina trazendo um significado a mais para a tua interpretação sobre os dados. Vou te dar um exemplo. Né? É muito comum que se defina regras de períodos para a previdência, né? Para você poder começar a receber a sua aposentadoria a partir da frequência relativa de indivíduos que vão estar vivos para poder receber aquele valor de aposentadoria. Né? Por exemplo, por que é que a gente não recebe a aposentadoria tão jovens, né? Por exemplo, com 40 anos? Porque a proporção de pessoas, ou a frequência relativa de pessoas que têm ao menos 40 anos é muito alta. E aí, diante de uma distribuição de frequências acumuladas, a gente consegue visualizar isso. Seguindo no nosso caso aqui, né, que é o tempo desempregado. Eu tenho que cerca de 80% das pessoas ficam desempregados até quase 6,7 meses. Então, existe uma possibilidade de 80% mais ou menos, de que você, em até 6 meses e meio, 6 meses mais alguma coisa, você consiga recuperar a condição de empregado. Né? Como é que eles definem, por exemplo, o período de garantia de um automóvel ou de um eletrodoméstico? Né? Então, imagine que eu vou fazer um estudo utilizando distribuição de frequência. Distribuição de frequências acumuladas. É muito comum que dessa amostra de, por exemplo, carros que eu coloquei para rodar, eu tenha 95% das quebras desses carros apenas após um ano de uso. Então, qual é a minha ideia? Né? Se apenas 5% quebram durante esse período de um ano, então eu vou definir como garantia para esses automóveis 1 ano e vou definir uma estrutura de manutenção para o prazo de garantia a nível, por exemplo, nacional, para que eu consiga lidar com esses 5% que é que eu espero de quebra durante esse período de garantia. Então, as distribuições de frequências acumuladas, elas nos ajudam a ter esse tipo de insight, né? Elas nos dão esse tipo de suporte à decisão. Então, seguindo aqui com a nossa abordagem mais abstrata, as frequências relativas, elas são sempre relativas ao tamanho da nossa amostra. As frequências acumuladas, elas acumulam as observações desde categorias anteriores até a categoria atual. E as frequências relativas acumuladas são as frequências acumuladas sempre divididas pelo tamanho da amostra. Então, aqui a gente tem essa visão abstrata e tem aqui a ideia de como utilizar isso em problemas mais realistas. Para concluir essa introdução sobre distribuição de frequências, eu vou falar um pouquinho sobre distribuições bivariadas. Elas permitem ali uma primeira ideia de visualização de associação entre duas variáveis, né? E aí ganham uma importância muito grande, porque conhecer associações é um passo para você saber os porquês das coisas acontecerem. Né? Então, tem uma relação muito forte com a ideia de conhecimento que a gente tem
trabalhado ao longo dos séculos. A ideia é bem semelhante a trabalhar com distribuição de frequências envolvendo apenas uma variável, ou distribuição de frequência univariante. Só que agora eu vou procurar cruzamentos duplos, né? Aqui eu tenho um exemplo para poder ajudar a apresentar esse entendimento aí de maneira mais rápida. Então imagine que eu tenha feito um estudo sobre a preferência de voto de pessoas e tenha abordado aí 10 pessoas daquela localidade em que eu desejo fazer esse estudo. Imagine que eu tenha dúvida de saber se, por exemplo, o sexo da pessoa tem alguma associação com a preferência de voto daquela pessoa. Então, a mesma pessoa eu perguntava o sexo, em seguida, a preferência de voto dela. Fiz isso com 10 indivíduos, né? Então, a primeira pessoa era do sexo feminino e preferia o candidato D. A segunda pessoa do sexo masculino e preferiu o candidato S. A terceira feminina preferiu o candidato D e assim por diante, né? Vou tentar colocar essa distribuição, essa tabela de dados cruz, em uma distribuição mais simples. Qual é a ideia aqui, né? Eu vou tentar fazer o cruzamento par a par de todos os possíveis resultados dessas duas variáveis, né? Por exemplo, quantas pessoas eram ao mesmo tempo do sexo feminino e preferiram o candidato D, né? Quantas pessoas eram do sexo masculino e preferiram o candidato S? Eu sei que feminino que preferiram D aconteceu aqui uma vez, ó, uma segunda vez e uma terceira vez. Aconteceram 3 vezes, né? A sequência F e D, né? Para sexo e preferência de voto. Quantas vezes aconteceu M e S? Aconteceu uma vez e uma segunda vez aqui, né? O indivíduo número 2 e o indivíduo número 10. E assim por diante. Eu preciso colocar essas frequências combinadas em alguma estrutura tabular. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faria isso. Vou colocar, por exemplo, numa coluna as alternativas de sexo, numa linha as alternativas de preferência de voto, e vou colocar ali no miolo dessa linha e dessa coluna as frequências associadas a cada um desses cruzamentos aí. Né? Então, eu coloquei aqui na primeira coluna a ideia das alternativas de sexo que eu observei, né? Que é sempre masculino ou feminino. Coloquei aqui colunas associadas à preferência de voto, né? As que eu observei D, observei S, observei M, então está tudo aqui, né? E aqui no miolo eu coloquei o número de ocorrências cruzadas entre as alternativas de sexo e de preferência de voto. Então aconteceu sexo F e preferência D por 3 vezes, né? Como eu já tinha falado para vocês. Quantas vezes aconteceu sexo F e preferência M? Não aconteceu nenhuma vez FM. Nunca aconteceu isso. Quantas vezes aconteceu sexo F e preferência S? Aconteceram 2 vezes, né? Aconteceu do indivíduo número 6 e o indivíduo número 8. Quantas vezes aconteceu o sexo M e a preferência de voto D? Aconteceu 2 vezes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o indivíduo MD, né? O indivíduo 7 e o indivíduo 4, né? Foram sexo M e preferência de voto D. Então, essa aqui é a minha distribuição de frequências bivariada. Olhando para essa distribuição de frequências, a gente pode até insinuar que aparentemente não existe tanta diferença entre o sexo das pessoas e a preferência de votos delas. Se vocês observarem aqui, a diferença entre a distribuição de frequências da primeira linha, que é associada ao sexo feminino, né? Para a linha do sexo masculino, é de um indivíduo apenas, né? Então, se esse indivíduo que é do sexo masculino, se um desses, ao invés de ter votado de preferir D, preferisse M, as distribuições de frequência ficariam iguais para o sexo feminino em relação ao sexo masculino. Tá? Então, eu teria 212 aqui e 212 aqui embaixo, do mesmo jeitinho. Não mudaria muita coisa. O bacana da distribuição de frequências bivariada que eu apresento para vocês é que ela traz, na verdade, além das frequências bivariadas, traz também as frequências univariadas. Se vocês observarem, na última coluna aqui, eu tenho um total de frequências por sexo. Então, eu tive 5 pessoas do sexo feminino, né? Eu tive aqui 1, 2, 3,
4, 5. E tive também 5 pessoas do sexo masculino. Assim como eu tive 5 pessoas que prefeririam votar em D, então tive essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa e essa pessoa. Foram 5 que preferiam D. Apenas uma que votaria em M, né? E assim por diante. Eu tenho as distribuições que ficam na última coluna e na última linha, são na verdade o que a gente chama de distribuições marginais. Então aqui eu tenho a distribuição marginal do sexo e aqui eu tenho a distribuição marginal da preferência de votos. E no miolo eu tenho as frequências absolutas. Para ter as frequências relativas seria muito simples, né? Basta dividir pelo total de observações. Então, por exemplo, eu tive que 3 de 10 dos indivíduos eram do sexo feminino e, ao mesmo tempo, preferiram o candidato D. Então, 30%, né, dos indivíduos. 10% dos indivíduos eram do sexo masculino e preferiram o candidato M. Né? 40% dos indivíduos preferiram o candidato S, enquanto 50% preferiram o candidato D. Então, tramitar das absolutas para as relativas é muito simples. Né? E se eu quisesse trabalhar com distribuições de frequências envolvendo variáveis quantitativas, né, em especial os contínuos, qual o cuidado que eu precisaria ter? Primeiro, eu precisaria construir aqueles subintervalos lá, né, fazer os agrupamentos. Então, a distribuição de frequências aqui seguiria a mesma regra que eu tinha apresentado anteriormente para variáveis quantitativas e contínuas em mais cuidado. Né? Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.